Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 8 de dezembro de 2023. Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Na Inglaterra e na Normandia já se celebrava no século XI uma festa da Conceição de Maria. Comemorava-se o acontecimento em si, apoiando-se sobretudo em sua condição miraculosa, esterilidade de Ana, etc. Além desse aspecto, Santo Anselmo realçou a verdadeira grandeza do mistério que se realiza na concepção de Maria, sua preservação do pecado. Em 1439, o Concílio de Basileia considerou este mistério como uma verdade de fé, e Pio IX proclamou o dogma em 1854. Da Carta de São Paulo aos Romanos: onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um homem só. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, de Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Quanto à lei, ela interveio para que se multiplicasse a transgressão. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Por um homem entrou o pecado no mundo, nele todos pecaram. Não temais, ó Maria, agraciada por Deus. O Senhor libertou vossa vida da morte, e se fez protetor contra o nosso inimigo. Não temais, ó Maria, agraciada por Deus. Das meditações de Santo Anselmo Bispo. Ó Virgem, pela tua bênção é abençoada a criação inteira. O céu e as estrelas, a terra e os rios, o dia e a noite, e tudo quanto obedece ou serve aos homens, congratulam-se, ó Senhora, porque a beleza perdida
foi por ti de certo modo ressuscitada e dotada de uma graça nova e inefável. Todas as coisas pareciam mortas ao perderem sua dignidade original, que é de estar em poder e a serviço dos que louvam a Deus. Para isto é que foram criadas. Estavam oprimidas e desfiguradas pelo mau uso que delas faziam os idólatras, para os quais não haviam sido criadas. Agora, porém, como que ressuscitadas, alegram-se, pois são governadas pelo poder e embelezadas pelo uso dos que louvam a Deus. Perante esta nova e inestimável graça, todas as coisas exultam de alegria ao sentirem que Deus, seu Criador, não apenas as governa invisivelmente lá do alto, mas também está visivelmente nelas, santificando-as com o uso que delas faz. Tão grandes bens procedem do bendito fruto do sagrado seio da Virgem Maria. Pela plenitude da tua graça, aqueles que estavam na mansão dos mortos alegram-se, agora libertos, e os que estavam acima do céu rejubilam-se renovados. Com efeito, pelo Filho glorioso de tua gloriosa virgindade, todos os justos que morreram antes da sua morte vivificante exultam pelo fim de seu cativeiro, e os anjos se congratulam pela restauração de sua cidade quase em ruínas. Ó mulher cheia e mais que cheia de graça, o transbordamento de tua plenitude faz renascer toda a criatura. Ó Virgem bendita e mais que bendita, pela tua bênção é abençoada toda a natureza, não só as coisas criadas pelo Criador, mas também o Criador pela criatura. Deus deu a Maria o seu próprio Filho único, gerado de seu coração, igual a si, a quem amava como a si mesmo. No seio de Maria formou seu Filho, não outro qualquer, mas o mesmo, para que por natureza fosse realmente um só, e o mesmo Filho de Deus e de Maria. Toda a criação é obra de Deus, e Deus nasceu de Maria. Deus criou todas as coisas, e Maria deu à luz Deus. Deus que tudo fez, formou-se a si próprio no seio de Maria, e deste modo refez tudo o que tinha feito. Ele que pôde fazer tudo do nada, não quis refazer sem Maria o que fora profanado. Por conseguinte, Deus é o Pai das coisas criadas, e Maria a Mãe das coisas recriadas. Deus é o Pai da criação universal, e Maria a Mãe da redenção universal. Pois Deus gerou aquele por quem tudo foi feito, e Maria deu à luz aquele por quem tudo foi salvo. Deus gerou aquele sem o qual nada absolutamente existe, e Maria deu à luz aquele sem o qual nada absolutamente é bom. Verdadeiramente o Senhor é contigo, pois quis que toda a natureza reconheça que deve a ti, juntamente com ele, tão grande benefício. Comigo engrandecei o Senhor Deus, pois seu amor foi sem limite para mim. As gerações hão de chamar-me de bendita, pois seu amor foi sem limites para mim. Oremos. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda a culpa por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.